Bom dia, bom dia, bom dia com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Presença que nos basta, presença que nos faz fortes, corajosos, presença que endireita as nossas veredas, presença que nos faz andar por caminho de retidão. Fale com Deus. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. Fale com Deus. Busque, invoque a presença do Senhor, fale com Ele. Adore a Ele em espírito e em verdade. E nessa segunda-feira linda e abençoada, do dia 15 de junho de 2026, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5 a seguir, onde nós vamos falar da cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Verso 8. E chave para essa ministração. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se-lhe Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Glórias ao Senhor por essa narrativa, por essa história, por essa passagem que nos faz verdadeiramente entender o que é fé. O que é fé? O que é fé para você? Será que você sabe ou é convicto do que é verdadeiramente fé? Romanos 10:17 nos diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. E esse ouvir é de um modo confiante, de um modo onde você segue a palavra, de um modo onde você aplica a palavra na sua vida. E toda a palavra nos diz, e nós sabemos claramente, devemos ser convictos de que o Senhor é santo, santo, santo. De que o Senhor é Senhor. De que o Senhor é poderoso, todo-poderoso. De que Ele é Salvador. Então eu quero dizer algo a você. A fé é você reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador, como todo-poderoso, como santo, santo, santo. A verdadeira fé nos faz sermos convictos de todos os atributos do Senhor. Confiar nele, confiar em quem ele é. Porque se de fato nós confiarmos em quem ele é, nós sabemos o que ele pode fazer. E aquele centurião, ele expressou por meio de poucas palavras que ele reconhecia Jesus como santo, santo, santo. Que ele reconhecia Jesus como poderoso para fazer. Todo-poderoso. Que ele reconhecia Jesus como Senhor. Senhor. Onipotente,
onipresente, onisciente e o Senhor da sua vida, a autoridade suprema. Eu quero te explicar por meio dessas frases que aquele centurião disse. Ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entre em minha casa. Quando ele dizia assim a Jesus, era o mesmo de que dizia: sou pecador. Eu sou pecador. Como posso receber em minha casa, em minha vida, o Santo dos Santos dos Santos? Quando nós entendemos e vemos a santidade de Deus, nós somos promovidos ao arrependimento, a reconhecer os nossos erros, a reconhecer as nossas falhas, o que precisa ser consertado em nós. Porque nós devemos ser a imagem e semelhança do Senhor. E se de fato reconhecemos a santidade de Deus, nós buscamos nos assemelharmos a Ele. A Bíblia nos diz em Hebreus 12:14, viva em paz com todos e busque a santidade, sem a qual não veremos a face do Senhor. Nós precisamos diariamente nos esforçar a buscar a santidade. Esforçai-vos e buscai o reino de Deus. E olha, é por meio do Espírito Santo, é reconhecendo a santidade de Jesus. Nós precisamos entender que nós não temos dignidade alguma para receber Jesus em nós. E quando assim entendemos, nós buscamos nos arrepender, nós buscamos consertar a nossa vida, nós buscamos acertar, consertar e acertar as arestas. Nós buscamos em todo o tempo a nos santificar, nos esforçamos a isso, a negar essa nossa carne, a carregar a cruz e seguir a Jesus. Nós temos que entender que nós não somos dignos de nada, de recebermos nada. E quando assim entendemos, nós entendemos o que é graça. Graça é um favor imerecido. Aquele centurião, ele reconhecia o que era graça. Ele reconhecia que Jesus é a própria graça. Senhor, eu não mereço. Eu não tenho dignidade alguma. Sou pecador. Sou miserável. Nós temos que reconhecer a nossa miserabilidade. Porque às vezes somos presunçosos, somos arrogantes, achamos que não podemos passar por sofrimento, achamos que não podemos viver lutas, não perdoamos o outro porque o outro pecou contra nós, mas pecamos diariamente contra Deus. Davi, ele vai dizer: pequei contra ti, Senhor. Será que nós temos reconhecido os nossos pecados? Porque às vezes achamos que merecemos receber de Deus. E aquele homem entendeu que tudo o que ele recebia de Jesus era imerecidamente, porque era um pecador. Reconheceu a santidade de Jesus. E assim alcançou a graça. Segundo, ele vai dizer: basta apenas uma palavra, mas apenas manda com a palavra e meu rapaz será curado. Aquele homem reconheceu o poder de Jesus, o poder da palavra, o poder transformador, o poder restaurador, o poder de cura, o poder sobre todas as coisas, o poder sobre a morte. Porque ele disse bem claro: meu criado jaz em casa de cama, paralítico. Ou seja, está à beira da morte. Mas aquele homem reconheceu que bastava uma palavra, bastava que Jesus abrisse a boca e dissesse ser curado. O poder da palavra. Você tem reconhecido o poder da palavra? Porque
A palavra te diz que em Cristo você é mais que vencedor, mas você está em meio à luta, está buscando em Cristo, mas um espírito de derrota toma conta da sua vida. Você crê no poder da palavra? Porque se de fato nós crermos no poder da palavra, no poder que Jesus exala por meio da palavra, por meio do seu toque, por meio de tocar nele, porque uma mulher de um fluxo de sangue tocou nas suas vestes e dele saiu poder. É o seu toque que às vezes não tem sido com fé. Será que você tem reconhecido o poder de Deus para curar, para libertar, para sarar, para restituir, para restaurar? Ou vive esmorecida ou esmorecido porque não consegue ver um Deus todo-poderoso que pode mudar uma situação e fazer uma reviravoltas em frações de segundo? Ele é Deus. Ele é Deus. Mas aquele homem reconheceu o poder de Jesus. Basta uma palavra sua e o meu servo é curado. Terceiro, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz. Aquele homem reconhecia a autoridade suprema de Jesus, ou seja, o que Jesus pedisse para que ele fizesse, o que Jesus ordenasse que ele fizesse, ele faria, ele iria, ou ele viria, ou ele obedeceria às ordens por completo. Você tem obedecido ao Senhor? Você tem reconhecido Ele como o Senhor de fato na sua vida? Porque às vezes nós temos o hábito de chamá-lo de Senhor, mas chamamos só de lábios e o nosso coração está vazio dele. Às vezes o nosso coração, a nossa mente está dominado pela nossa carne, porque coração é enganoso. Ou dominado pelo próprio diabo, ou pelas coisas deste mundo. Temos desejado tanto as coisas deste mundo, ou temos sido dirigidos às vezes pelos padrões do mundo, mas não pelos padrões bíblicos. Será que temos sido dirigidos pela palavra? Será que nós temos reconhecido de fato a autoridade de Jesus, que Ele é o Senhor da nossa vida? Ou seja, se Ele manda eu ir, eu vou. Se Ele me manda não fazer, me pede para não fazer, será que eu não tenho feito ou tenho feito? São tantas coisas que o Senhor nos pede para não fazer e que às vezes fazemos. Obediência. Quando de fato eu reconheço Ele como o Senhor, como aquele centurião, se de fato eu reconheço Ele como autoridade, eu obedeço. Mas você tem feito tantas coisas desobedecendo a Deus. Fé é composta por obediência, por reconhecer o Senhor como autoridade, como o Senhor da nossa vida. Fé é reconhecer que Ele é poderoso para fazer, que não há nada impossível para Ele. Fé é reconhecer que eu preciso de me arrepender, de mudança de comportamento, de procedimento, mudança de interior, de sentimentos, arrancar de mim aquilo que é imprestável, arrancar de mim aquilo que é perecível, arrancar de mim aquilo que é corrompido. Aquele homem, por essas falas, ele demonstrou tamanha fé, causando admiração em Jesus. E a fé ativa o mover de Deus. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó
no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Oralabi, cantaramas, orali manás, orali baracantaramas. Busque Jesus para a sua vida. Se esforce. Deixe o Espírito Santo te convencer dos seus erros. Perdoe. Arrependa-se. Reconheça Jesus como o Senhor da sua vida. Anda em acordo com a vontade dEle. Ande em acordo com a vontade dEle. Reconheça que Ele tem poder para fazer. Da noite para o dia, do dia para a noite, Ele tem poder para fazer. Ele é Deus. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Reconheça. Tenha Ele de fato como seu Senhor, seu Salvador, porque só Ele pode te salvar. Por meio da sua fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Mediante a fé. A cura foi do criado do centurião, mas eu creio que aquele centurião foi salvo. Eu creio. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus altíssimo, tremendo, Deus bondoso, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essa vida que me ouve. Enche essa vida com a tua presença, Senhor. Derrama, Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço. Nos enche com a tua presença, Pai, que nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana cheia do teu mover. Amém. Amém. Que você tenha um dia abençoado, um dia cheio do mover de Deus, cheio da presença do Senhor. Compartilhe esse devocional com seus amigos, seus familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.